Eu sou Andréa Flores e hoje a gente vai tratar do assunto chamado concurso de crimes. Esse é um dos temas em que mais a gente vê uma divergência entre teoria e prática. Por isso, a gente vai tentar unir as duas coisas, falar daquilo que a doutrina traz, mas também trazer os posicionamentos dos nossos tribunais. E é importante a gente saber que, em que pese serem só 4 artigos do Código Penal para tratar desse assunto, ele é bastante extenso. Então vamos começar pela forma mais comum, que é o concurso material. Nesse concurso material, o agente ele pratica com 2 ou mais ações ou omissões nos crimes omissivos, 2 ou mais crimes. Então é como se para cada conduta resultasse um delito. Qual é a consequência jurídica disso? É que ele vai ter as penas somadas. Numa sentença condenatória, o juiz vai fixar a pena de cada crime e, ao final, ele vai somar. Essa somatória vai ser relevante não só para a escolha do concurso de crimes, para a concessão de benefícios, mas também vai ser importante para todos aqueles benefícios da execução penal. Então, vamos imaginar a seguinte situação. O agente, ele, num primeiro momento, subtrai uma moto. Com essa moto, ele vai até uma conveniência e assalta a conveniência, praticando, então, um furto e um roubo. Na fuga desse local, ele atropela uma pessoa, praticando, então, um crime de trânsito em razão da vítima. E aí, ao fim do dia, para dar uma descansada, para dar uma relaxada, ele estupra uma moça. Vejam que nesse mesmo contexto, nós temos um furto, um roubo, um crime de trânsito e o delito de estupro. O juiz, na sentença, necessariamente, ele vai ter que fixar a pena de cada um deles, levando em consideração aquelas regras de dosimetria da pena. Ao final, ele vai fazer a somatória. Qual que é o detalhezinho nesse exemplo? Que nós vamos poder pegar tudo que é reclusão e somar. Então, fica aí o furto, o roubo e o estupro, soma e escolhe um regime, levando em consideração aquelas regras do artigo 33, parágrafos 2º e 3º do Código Penal. E aí, separadamente, o crime de trânsito, que é punido com detenção, o juiz vai ter que escolher um outro regime para quando ele for cumprir essa pena. Então, em que pese a gente ter que unificar as penas em regra, nesse caso de reclusão e detenção não se mistura. E a importância do concurso de crimes, ela é vista justamente quando a gente fala de pena. Porque ele está inserido, esses artigos do concurso de pena estão inseridos no título e no capítulo que trata das penas e da aplicação da pena. Então, a escolha do regime, ela é essencial, por exemplo, numa defesa. Porque se a gente encontrar o concurso material ou o concurso formal impróprio, essas penas vão ser grandes, porque elas serão somadas. Em contrapartida, se reconhecido o concurso formal próprio, ou se reconhecido o crime continuado, há um benefício, em que pese a gente falar em causa de aumento, é uma causa de aumento benéfica. Então, daí a importância, principalmente para a defesa do réu, de nós trabalharmos e entendermos essa parte relativa ao concurso de crimes. A próxima modalidade de concurso é o concurso formal. Embora o legislador ele tenha escolhido um único título, concurso formal, nós temos que ter um cuidado, porque o artigo 70 que fala dele, ele traz, na verdade, 2 modalidades. A gente vai ver aqui, num primeiro momento, o concurso formal próprio, que também é chamado pela doutrina de concurso formal perfeito, que vem no artigo 70, a primeira parte. Chama atenção que essa primeira parte ela é separada por um ponto. Então, nós não temos parágrafos diferenciando um do outro. A primeira oração é o que chamamos de concurso formal próprio e a segunda oração, que é a segunda parte do artigo 70, é o concurso formal impróprio. E o reconhecimento de um e outro é de suma importância, porque vai dar uma consequência completamente diferente no momento de fixar essas penas. Então, vamos analisar o concurso formal próprio. Aqui, a gente tem um caso bem pontual, bem específico. É quando o agente com uma só ação ou omissão, ou seja, uma só conduta, pratica 2 ou mais delitos. O que nós vamos encontrar no concurso formal próprio? Ou a gente vai estar diante de delitos culposos, ou nós vamos estar diante daqueles casos de erro na execução.
É isso que a doutrina nos traz. Então vamos imaginar aquele agente que, dirigindo imprudentemente em alta velocidade, venha atingir várias pessoas que se encontravam num ponto de ônibus, matando 3 e lesando gravemente outras 4. Nós temos aí 7 delitos que foram praticados com uma só conduta. Qual vai ser a consequência jurídica do reconhecimento do concurso formal próprio? É que ele vai ter a pena de um só dos crimes, o mais grave, no caso, pegaremos a pena de um dos homicídios, e será aplicada uma causa de aumento. Essa causa de aumento, necessariamente, ela tem que estar relacionada ao número de crimes praticados. Então, é como se a gente fizesse uma tabelinha. Praticou 2 crimes, que é o mínimo, 1/6. Praticou 3 crimes, 1/5. Praticou 4 crimes, 1/4, e assim vai até 6 ou mais, que a gente aplicaria a causa de aumento de metade. Então, necessariamente, tem que haver essa proporcionalidade entre o número de crimes praticados e a causa de aumento a ser aplicada. A outra situação que a gente tem, ainda no primeiro slide, um delito doloso e outro culposo. É o que a gente chama do erro na execução. Então, vamos imaginar o agente que, querendo matar alguém, efetua um disparo de arma de fogo, mas acaba atingindo não só a vítima pretendida, como uma outra vítima que se encontrava atrás. Então, nós temos um crime doloso, que é a vítima pretendida, e um crime culposo, que é a vítima não pretendida. Neste caso, também vamos aplicar essa regra de pegar a pena do mais grave e aplicar uma causa de aumento, com uma ressalva do cúmulo material que a gente vai ver daqui a pouquinho. Contudo, é importante reforçar que, embora doutrinariamente seja isso que a gente tenha a falar do concurso formal próprio, é muito comum hoje nós encontrarmos na jurisprudência dos nossos tribunais superiores a seguinte situação: o agente entra num ônibus coletivo, dá voz de assalto, faz a subtração de pertence de várias pessoas e, pasmem, hoje tem sido reconhecido o concurso formal próprio para essa situação. Então, ao invés de nós aplicarmos, seja o crime continuado, ao invés de nós aplicarmos o concurso material, tem sido reconhecido o concurso formal próprio, e ao invés de ele responder por cada um daqueles roubos, né, correspondente a cada uma dessas vítimas, ele responde por apenas um delito com uma causa de aumento. Isso é o que tem sido aplicado na jurisprudência. Agora vamos ao próximo, que é o concurso formal impróprio. Aqui a gente tem um detalhezinho importante. Uma só ação ou omissão, como no formal próprio. Também pratica 2 ou mais crimes, assim como no formal próprio. Onde está a diferença? É que agora esses 2 ou mais crimes são dolosos e o agente tem desígnios autônomos. O que significa desígnios, Andréia? É vontade. Vontade autônoma, a vontade dirigida para cada um dos delitos. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Uma empregada, cansada de ser maltratada pelos patrões, resolve eliminar todas as pessoas da família. Para isso, então, num determinado dia, ela faz uma sobremesa irresistível e coloca veneno nessa sobremesa, querendo a morte de cada uma dessas pessoas. Patrão, patroa e os 3 filhos. Então, ela quis aqueles 5 homicídios, ela vai responder pelos 5 homicídios nessa modalidade de concurso formal impróprio. Qual é a consequência? Ele é tão grave quanto o concurso material, porque ele determina a somatória das penas. Então, o juiz vai ter que fixar a pena para cada uma desses crimes e, ao final, ele vai somar. Então, vejam que aqui o diferencial é que nós temos crimes dolosos e, necessariamente, ele tem que ter esses desígnios autônomos, que é a vontade dirigida para cada um desses delitos. Então, significa que essa é uma modalidade tão grave quanto a do concurso material. Se a gente pensar no exemplo que eu trouxe agora há pouco, que vem sido acolhido pela jurisprudência como concurso formal próprio, a gente praticamente não encontra a diferença do formal impróprio. E aí, então, a gente vê que a escolha do regime, ela está intimamente relacionada a uma política criminal. Qual é a pena que o juiz quer dar naquele caso concreto? A próxima modalidade de concurso de crimes
é o crime continuado. E para esse crime continuado, nós também vamos precisar dessa regrinha do concurso material benéfico. Então, nós vamos utilizar tanto no 70 quanto no 71, em que pese ele vir trazido no artigo 70, parágrafo único. Essa regra do concurso material benéfico, ela nos diz o seguinte: tanto o concurso formal próprio quanto o crime continuado, embora prevejam causas de aumento, são causas de aumento benéficas. Afinal, ao invés de nós termos as penas somadas, nós vamos aplicar a pena de um só dos crimes com um aumentozinho. Então, é benéfico ao réu. Contudo, é necessário que a gente só aplique realmente essa regra do concurso formal próprio e do crime continuado se ela não for pior do que a somatória das penas. E aí, então, a gente vai ver isso muito latente naqueles casos de erro na execução ou de resultado diverso do pretendido, que são os artigos 73 e 74 do Código Penal, porque eles trazem necessariamente uma situação de concurso formal de um crime doloso e um crime culposo. Quando a gente aplica, às vezes, a causa de aumento no doloso, que é o mais grave, às vezes fica pior do que se eu tivesse somado os dois delitos. Então, vamos ver esse exemplo aqui. O agente, por erro na execução, pratica um homicídio doloso e uma lesão culposa. Ou seja, queria matar a vítima, matou, mas atingiu também quem estava atrás, ferindo. No concurso formal, eu vou ter que pegar, pensando na pena mínima, 6 anos do homicídio e aplicar a causa de aumento de 1/6. Vai me dar um resultado de 7 anos. Contudo, se eu somasse essas penas, me daria um resultado de 6 anos e 2 meses. 6 anos, que é a pena mínima do homicídio, e 2 meses, que é a pena mínima da lesão corporal. Então, na verdade, aqui, embora a gente vá chamar isso de concurso formal próprio, nós teremos que aplicar uma pena que não ultrapasse esse resultado da somatória de 6 anos e 2 meses, porque a gente tem que pensar no concurso formal como sendo um benefício ao réu. Agora, a gente passa ao crime continuado e depois a gente vai ver que aqui também se aplica essa modalidade de cúmulo material. O crime continuado, talvez na doutrina, seja um instituto que é trazido no artigo 71, em que mais nós precisamos fazer uma interpretação histórica. O que é isso, Andréia? É pegar o instituto desde o seu nascimento para poder entender o que significa isso. Porque, num primeiro momento, nos parece que ele é extremamente benéfico, que ele acaba favorecendo uma habitualidade, né? Aquele que é criminoso por carteirinha. Então, aqui, a gente vai ver que nós vamos aplicar este crime continuado toda vez que o agente praticar 2 ou mais crimes da mesma espécie, nas mesmas condições, e aí, então, ele vai ter, né, com cada conduta ele pratica um crime e ele vai ter, ao invés das penas somadas, que a gente teria com o raciocínio do concurso material, porque o esqueletinho dele é igual ao do concurso material, ao invés de somar as penas, ele vai responder pela pena de um só dos crimes com uma causa de aumento. Mas por que isso? O crime continuado, ele surgiu na história quando nós não tínhamos ainda previsão legal para ele. Mas, aqui no Brasil, na época das ordenações filipinas, cada agente que fosse condenado a um 3º furto, quando chegasse na condenação do 3º furto, o juiz obrigatoriamente teria que impor a pena de morte. E aí começaram alguns juízes, né, mais humanitários a tratar esse 3º crime como sendo continuação do 2º para evitar essa pena de morte. Surgiu, então, o crime continuado. Mas ele era especificamente utilizado para o furto. E ele veio para o nosso ordenamento jurídico com essa missão, de trabalhar essas situações. Então, vamos imaginar um empregado que, querendo subtrair um determinado objeto, um faqueiro, ao invés de carregar o faqueiro num único dia, a cada dia levasse determinado número de peças desse faqueiro. Então, ao invés de ele responder por número de crimes, conforme cada dia que ele havia levado peças do faqueiro, a doutrina resolveu